Quem já precisou recorrer ao auxílio-doença sabe que a espera para a realização da perícia médica do INSS pode ser longa. Mas um decreto do governo federal pode acelerar esse processo, já que agora o trabalhador afastado por mais de 15 dias pode optar por fazer a avaliação pericial através de um médico do SUS, do Sistema Único de Saúde. Para a gente falar mais sobre isso, vamos conversar ao vivo aqui no quadro Bom Dia INSS do Jornal da Manhã com o advogado especialista em direito previdenciário, Izandir Rezende. Bom dia, obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã. Bom dia. Vamos primeiro falar desse problema. Por que surgiram essas longas filas para se fazer a perícia médica do INSS? Foi devido à última greve ou por falta mesmo de médicos na Previdência Social? Exatamente. Primeiro foi a greve, né? Houve a paralisação. Com o retorno dos funcionários, automaticamente entra-se em greve os médicos peritos. Então, isso virou um tumulto dentro da Previdência Social. Por outro lado, o número hoje, o quadro de funcionários da Previdência Social é escasso para o atendimento ao público hoje na nossa realidade que estamos vivenciando. Esse decreto 8.691, o que ele traz? Ele traz duas abordagens interessantes. Uma, que é o próprio funcionário da Previdência Social aceitar um laudo ou um atestado do médico que acompanha esse paciente. Então, o próprio médico, seja ele particular ou seja ele do SUS, que emitir um atestado de prorrogação do auxílio, ele não vai ser necessário passar por um perito do INSS. O próprio funcionário pode prorrogar esse auxílio-doença. O segundo passo que esse decreto traz é um convênio do Ministério da Previdência Social, do Ministério do Trabalho com o Ministério da Saúde através do SUS, que é um atendimento que será feito pelos médicos do SUS para que esse cidadão não fique na lista de espera. Para se ter uma noção, hoje, existem perícias marcadas em outubro que ainda não foram realizadas. E o auxílio-doença nada mais é do que um valor que assista ao cidadão que é um contribuinte para efeito de alimento. Outubro para agora já são 6 meses. Temos clientes aí, pacientes que estão com o agendamento marcado para abril, de outubro a abril. Quer dizer, como que ele está sobrevivendo durante esse período? Aí o que você começa? Você traz uma calamidade, eu diria assim, ao cidadão, porque há o corte da energia, há o corte da água, a alimentação ele não tem para pôr na casa dele, ele começa a viver de ajuda. O decreto que permite isso, que tanto médicos do SUS quanto de planos de saúde ou de uma clínica particular, esse laudo desse médico seja considerado pelo INSS, ele é de março deste ano. Ele já está sendo aplicado ou não? Ainda não. Aí que entra a questão com o nosso país. Tudo que o país faz um decreto é a questão do planejamento. Temos o decreto, porém, precisamos de uma instrução normativa pelo Ministério da Previdência Social, que ainda não foi editada e com um detalhe, não são para todos os estados. Nessa instrução normativa vai se abrir quais os estados que vão ser beneficiados por esse decreto. Esse é um outro problema sério. Mas um decreto, olhando juridicamente, um decreto não tem validade nacional, um decreto federal não tem validade no país todo? Por que só em determinados estados e em outros não? É porque no próprio decreto aqui, ele já incluiu um artigo que eles vão fazer uma análise aonde é que está precisando para que essa instrução normativa regularize através desse decreto. Agora, fora isso, nós temos uma ação do Ministério Público Federal de Rondonópolis e uma decisão da Justiça Federal anunciada semana passada. Qual ela é em relação a isso, essas perícias médicas que estão atrasadas perante trabalhadores que procuraram o INSS? Inclusive, aproveitar uma bela pergunta sua e essa colocação. A UAB, a gente estava preocupado com essa questão, porque o número hoje de pessoas que estão na espera para ser entendido é considerável. O que ocorre? O Ministério Público Federal de Rondonópolis entrou com uma ação civil pública, inclusive tive acesso ao processo, para dar uma olhada. Estamos marcando uma reunião com o Ministério Público Federal de Cuiabá para que essa ação também possa ser promovida aqui em Cuiabá. O que é essa ação?
o cidadão que passou de 45 dias de espera na Previdência Social, automaticamente os juízes já estão determinando que se faça a implantação do auxílio-doença. Ou seja, o cidadão decorreu 45 dias, não houve o atendimento por parte do INSS, o juiz determinou que seja implantado o auxílio e que posteriormente seja feita a avaliação médica pericial. E se o INSS não pagar esse benefício mesmo sem a perícia, ainda tem uma multa diária de R$1.000? Vai ter uma multa, com certeza. Nessa decisão tem uma multa. E é o que nós estamos tentando fazer, promover aqui na grande capital. É a solução, a judicialização desse processo? De imediato seria uma solução, porque um cidadão que está 6 meses aguardando uma perícia, é um desrespeito ele com base na Constituição Federal. Porque ele é um contribuinte, né? Se ele é um contribuinte, eles têm que estar assegurado dentro da Constituição Federal desse benefício que lhe fornece. É por isso que ele é um contribuinte. Na sua avaliação, como que a gente resolve esse problema de vez? Cria-se uma política pública, faz concurso público para mais médicos peritos do INSS, ou esse decreto aí que, de forma suplementar, que é para alguns estados, seja para todo o país, usando médicos do SUS, de planos de saúde ou de clínicas particulares, para dar esse laudo pericial, valendo aí também para benefício do INSS? Olha, nesse momento, existe uma regra que eu diria o seguinte: antigamente, nós poderíamos entrar na Justiça Federal sem a necessidade de passar pelo processo administrativo, que eu acho que deveria retornar novamente até que o Estado dê condições para que receba esse cidadão com agilidade. Ou seja, posso entrar na Justiça independente de ter um processo administrativo. Inverter, até que o Estado possa ter funcionários e peritos o suficiente para atender a demanda que hoje assiste dentro do INSS. Muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima. Nós que agradecemos.